Boa noite para todos os nossos amigos, né? Paz do Senhor para todos os irmãos. Nós estaremos agora, nesse momento, comentando a lição da Escola Bíblica Dominical, conforme a gente combinamos, eu estar comentando todas as lições deste trimestre. A lição de domingo agora, que os professores estarão passando para os alunos, é a lição de número 7, que tem como título Uma prova de fé, a entrega de Isaac. No texto áureo, em Gênesis capítulo 22, versículo 2, diz assim o texto bíblico: E disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Na verdade prática, Abraão confiava no Senhor a ponto de dizer ao seu filho: Deus proverá para si o cordeiro. Então, nós vamos estar comentando essa lição, né? É importante a gente frisar que Abraão ele passou por vários testes, né? Várias provas. Muitas das vezes a gente fica indagando assim, por que passar por uma prova? Deus não é onisciente, ele não conhece o nosso coração, ele não sabe todas as nossas atitudes, conhece o nosso deitar, o nosso levantar. É óbvio que o Senhor sabe de todas as coisas, mas quando o Senhor prova os seus servos, ele não está querendo dar nenhuma demonstração para si próprio, né? Testar para ver se a pessoa vai ser obediente ou não. Quer dizer, no fundo, Deus já sabe, através da sua onisciência, ele já sabe. Mas essa prova é para fortalecer os seus servos, para fortalecer os seus servos. Quer dizer, essa prova que Abraão passou, Deus já sabia que tudo que iria acontecer, mas era preciso que Abraão desse aquele testemunho de fé, aquela prova de fé. A prova de fé de Abraão deveria ser provada, que serviu para toda a posteridade, né? Todas as pessoas dali para frente, inclusive os crentes nos dias de hoje, para ver, né, que a prova ela é indispensável para o nosso crescimento espiritual. O apóstolo Pedro, por exemplo, ele diz que a nossa fé é mais preciosa do que o ouro, né? E o ouro é provado pelo fogo. Nós sabemos que quando leva o ouro no fogo, solta todas aquelas escórias e o metal fica cada vez mais precioso. Então, a prova da fé dos irmãos é de fundamental importância. Quer dizer, mesmo Abraão sendo fiel, ele foi provado por Deus. Deus já sabia que Abraão ia continuar com sua fidelidade, mas era preciso mostrar às gerações futuras o quanto Abraão tinha sua fé em Deus, né? Parece que Gênesis capítulo 15, versículo 6, creu Abraão em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Inclusive, toda a jornada de Abraão, uma jornada de fé e de obediência. Quer dizer, a primeira prova foi quando Deus chamou Abraão lá de Ur dos Caldeus para ele ir para uma terra que ele mostraria. Então, Abraão deixou tudo, né? E ele saiu para essa terra que o Senhor iria mostrar. Então, o Senhor foi fazendo provas a Abraão, e Abraão ele era, de certa forma, um crente obediente, tá? Um crente de fé, mas em alguns momentos da vida de Abraão, na trajetória de Abraão, Abraão deu as suas escorregadelas, né? Naquele momento em que ele foi para o Egito, chegou lá, ele falou que Sara era sua irmã, né? Ele foi no conselho de Sara quando não esperou pela promessa e, e teve um relacionamento com Agar para ter um filho através dela. E aí depois Deus aparece a Abraão e diz assim:
anda em minha presença e ser perfeito. Então, a princípio, a obediência de Abraão era uma obediência assim, um tanto condicional. Deus foi trabalhando com Abraão, né, até o ponto de Abraão obedecer a Deus incondicionalmente. Quando Deus chama Abraão e pede o seu único filho, ali foi o ápice da prova da fé de Abraão. Abraão demonstrou ali, né, que ele tinha uma confiança em Deus, porque a fé ela não é um pulo no escuro. Né? Abraão já tinha algumas evidências, né, assim, da sua fé. A fé de Abraão ela foi fortalecendo, tal como a nossa fé também. Né? A gente vai analisando o que o Senhor já fez na nossa vida, que continuará fazendo, então a nossa fé vai sendo fortalecida pelos dia a dia, as lutas que nós passamos, tudo isso são necessários para o nosso crescimento na nossa fé. Então, Abraão era uma pessoa extremamente leal a Deus, uma pessoa obediente, leal. E a lealdade ela anda junto com a obediência. Então, esses três pontos principais na vida de Abraão lealdade, obediência e fé. Quer dizer, muito lhe contribuíram para a sua trajetória, para ele ter uma trajetória exemplar, deixando para todas as gerações futuras essa fé de Abraão, a ponto dele ser chamado o pai da fé. Né? Abraão, nós sabemos que ele é responsável por três grandes religiões, né? O maometismo, o cristianismo e o judaísmo. Então, Abraão, quer dizer, é um grande homem de fé. Né? Então, a gente vê que Abraão foi uma pessoa provada por Deus e essa prova contribuiu para o seu crescimento. Então, a fé de Abraão sendo provada. Né? E muitas das vezes a gente pode até indagar, né? Quer dizer, por que, se Deus já sabia que ele iria obedecer, mas é aquele negócio, né? As outras pessoas querem ver coisas assim tangentes. É igual o apóstolo Paulo, por exemplo, quando ele fala, né, de justificação, pela fé, né? E ele diz assim, que se Abraão quisesse se glorificar por obras, ele se gloriaria não diante de Deus, né? Porque a justificação é através da fé. Então, a fé de Abraão era uma coisa impressionante. Né? O escritor aos Hebreus ele diz, né, que Abraão acreditava que Deus era poderoso para ressuscitar Isaac, porque na mente de Abraão, Isaac já sacrificado, Mas Abraão tinha uma confiança muito grande no Senhor. Então, Abraão, quando ele recebeu essa ordem do Senhor, ele saiu imediatamente, sem estar questionando. A Bíblia não diz, e provavelmente ele não deve ter falado para Sara. E talvez, se ele fala para Sara, mãe de Isaac, talvez ela poderia tentar impedir a ele de levar o seu filho para o sacrifício. Então, ele saiu, né? Chamou Isaac, chamou 2 de seus moços, ele caminhou, diz a Bíblia, né? Uma caminhada aí de três dias. Quando chegou o terceiro dia, ele avistou o local, né? Do Monte Moriá. Né? Então, a fé de Abraão era uma coisa impressionante. Né? A fé vem do grego pistis, né? Quer dizer, o firme fundamento das coisas que se esperam e que não se vê. Então, Abraão, ele não via, mas ele tinha aquela fé no Todo-Poderoso. A gente vê que pode ser dito dessa confiança de Abraão quando Isaac vira para o seu pai e diz assim, pai, estou vendo que está tudo certinho aqui, mas cadê o animal, cadê o cordeiro para o sacrifício? Então, Abraão diz assim, Deus proverá, né? Aquela expressão do hebraico, Jeová Jireh, né? Então, ele sabia que Deus
havia de providenciar um substituto para Isaac, né? E Jesus mais tarde veio a dizer, quando ele falou, né? Abraão alegrou-se por ver o meu dia, né? Então, aquele sacrifício também de Isaac, ele aponta para o sacrifício que Jesus fez por nós no futuro, né? Então, a fé de Abraão foi provada, a fé também confirmada. A atitude de Abraão em oferecer o seu filho agradou a Deus, né? É importante que a pessoa tenha fé, né? A pessoa que tem fé agrada a Deus, né? Sem fé é impossível agradar a Deus, a Bíblia diz, né? Logo, quem tem fé agrada a Deus. Então, a fé é aquela confiança no Senhor, confiança que o Senhor vai fazer o melhor para nós. Quer dizer, nem sempre aquilo que a gente almeja é o melhor para nós. Às vezes a gente tem um pensamento em alguma coisa, se eu pudesse ter isso ou ter aquilo. Às vezes aquilo que a gente pensa que vai ser uma benção para nós pode ser um empecilho, né? Então, às vezes nossos olhos contemplam alguma coisa aí que parece bem para a gente e não é. Igual o caso de Ló, por exemplo. Ló não precisou Deus provar Ló porque as próprias circunstâncias da vida provou que Ló não era assim um crente assim tão obediente, né? Ele olhou para Sodoma e Gomorra, foi lá para aquelas campinas verdejantes e ele passou por maus momentos lá. Se não é a intercessão de Abraão, se não é os anjos chegar lá para retirá-lo daquela localidade, ele iria perecer, né? Mas Abraão não. Abraão é uma pessoa de fé. Então a promessa confirmada, né? Porque Deus prometeu para Abraão que em Isaac será chamada a sua descendência. A princípio, Abraão pensou do seu mordomo, Eliezer, ou se outros preferem, Eliezer, né? Depois também teve um filho com Agar, né? Ismael, mas a promessa era de pessoas das entranhas de Abraão e que fosse filho de Sara, né? Então não é através de outra mulher, mas sim de Sara. Então a promessa confirmada. Deus, né? Falou para Abraão para ele confiar nele, e realmente Abraão confiou na promessa de Deus. É importante, né? Abraão oferece seu único filho, essa trajetória de Abraão, mais ou menos de três dias, e uma coisa impressionante também a gente observar é que eles foram até um determinado local, né? Abraão, Isaac e 2 de seus moços. Aí chega um ponto ali, Abraão falou assim, olha, vocês ficam aqui, nós iremos adorar ao Senhor e voltaremos. Ele usou verbo no plural, né? Voltaremos, porque ele tinha confiança que ele não voltaria só, né? Ele tinha aquela confiança no Deus Todo-Poderoso. Né? Quando nós falamos de Deus poderoso, ele é poderoso para fazer todas as coisas. Né? Esse Deus que nós servimos, que trouxe o universo do nada, né? Aquele chamado verbo bara ou bará, que é criar sem material pré-existente, ele trouxe o mundo do nada, que é esse universo que nós contemplamos. Né? Teve um tempo que não tinha. Né? O próprio Jesus falou para o Pai, uma certa vez, assim, glorifica-me com aquela glória que eu tinha contigo antes que existisse o mundo. Então, teve um tempo que não existia. Depois passou a existir. Então, Deus criou o universo, criou os anjos, criou os seres humanos, né? E deu mandamentos para os seres humanos. Se eles fossem obedientes, eles seriam felizes. Então, Deus gosta de lidar com pessoas obedientes. Abraão, por exemplo, ele foi, na medida que o tempo foi passando, ele passou a ser um crente obediente, obediente em tudo, até o ponto de oferecer o seu filho. Né? Pensa bem, né?
que dilema que Abraão não ficou, né? Se Deus fala que através do seu filho, por exemplo, de Isaac, seria chamada a descendência, agora Deus pede para ele oferecer o seu filho em sacrifício. Agora, Abraão, por exemplo, ele confiava mais no Deus da promessa do que na promessa em si. Deus prometeu, deu para ele um filho. Muito bem, agora Deus pede para ele sacrificar o seu filho, quer dizer, Abraão, ele teve essa confiança em Deus, confiou mais no Deus da promessa do que na promessa em si. Porque se Deus fez a promessa, com certeza ele vai cumprir, né? Os Hebreus, ele diz, nós não sabemos assim, né? A Bíblia não diz assim, com muita clareza, a experiência que Abraão tinha em termos assim de ressurreição, né? Porque depois, mais para frente, a gente vai vendo, a Bíblia vai fornecendo detalhes sobre ressurreição. Mas até então, nós não sabemos que experiência Abraão tinha em termos assim de ressurreição. Mas ele tinha uma confiança em Deus, e Deus já havia feito tantas coisas para ele, né? Quer dizer, só o fato dele ser pai com a idade de 100 anos, a Sara, por exemplo, com 90 anos, ela era estéril, né? E Deus fez com que ela viesse a gerar, né? Com 90 anos, Abraão com 100 anos e Sara com 90 anos. Então, isso foi tudo uma experiência que Abraão foi tendo com Deus, e essas experiências ela foi fortalecendo a fé de Abraão, né? Então, quando Deus pede o seu filho, ele não titubeou, ele não ficou pensando, mas ele procurou logo cumprir, né, a promessa de Deus. Ele tinha confiança em Deus. Se Deus prometeu que Isaac seria chamado a sua descendência, então Deus iria providenciar. Quer dizer, ele tinha tanta confiança na providência de Deus que quando Isaac, né, nós não sabemos ao certo qual a idade de Isaac, né? Segundo os teólogos, ele devia ter mais ou menos de 12 até uns 20 anos. Quer dizer, era uma pessoa já com uma certa estrutura, até o ponto de carregar a lenha nas costas, né? Ele chega para Abraão, para o seu pai, e falou: oh, pai, está tudo certo aqui, mas cadê o animal, cadê o cordeiro para o sacrifício? Então Abraão disse: Deus proverá. Então, só essa expressão que Abraão disse, Deus proverá, ele acreditava na provisão de Deus, que Deus haveria de providenciar um substituto, né, para o seu filho. E isso realmente aconteceu. Então, Isaac também, outra coisa importante de observar, Isaac é uma pessoa também extremamente obediente, né? A Bíblia existe muita tipologia, né? No Antigo Testamento tem um tipo e depois o antítipo, que se cumpre em Cristo. Então, a gente vê que há assim, uma tipologia, né, em relação